Começando mais um episódio do seu podcast Café com Peça. Aqui, você já sabe, a gente senta à mesa com as personalidades mais relevantes do universo de autopeças. E hoje, nesse episódio, se prepara, hein? A gente conversou com a Ana Paula da Pacaembu e ficou por dentro do que ela, a Ana Paula, e a Pacaembu, esse gigante nacional, pensam sobre sucessão empresarial, e-commerce e muito mais. Esse papo riquíssimo aconteceu durante a Feira Automec e você confere agora com a gente. Bora lá pro nosso estúdio da Automec. Acho que podia começar, Ana, você nos contando quem é a Ana Paula da Pacaembu, porque Ana Paula da Pacaembu é um nome muito forte no mercado. Talvez você não saiba, mas você deve ser a mulher mais temida no mercado de autopeça, né? Isso é bom, porque isso mostra o respeito que o mercado tem com você. Então, quem é a Ana Paula no mercado de autopeças? Difícil essa pergunta, né? É engraçado, às vezes as pessoas vêm e falam assim, hoje mesmo, né? Eu tava ali no corredor, veio não sei, não conheço a pessoa. Veio um homem e falou assim, me cutucou, falou assim, eu queria só te conhecer, porque eu já escutei falar tanto de você, e assim, queria só te dar os parabéns, te cumprimentar, e assim, aí cai a ficha, sabe, às vezes, porque a gente fica de uma Ana Paula que eu não sei quem é, pra falar a verdade, sabe? É sério, porque... Uma estrela distante, né? Não é, uma coisa que assim, nossa, gente, que imagem é essa que as pessoas têm de mim? Porque o dia a dia é de uma pessoa comum, né? Eu tive a sorte, e sou muito grata por isso, de ser filha dos meus pais, né? E acho que uma família que passou a me passar um valor e muito simples, porque meus pais são muito simples, sempre vieram de uma origem muito humilde, mas que souberam criar a gente com valores que eu acho que a gente tem até em comum, para falar a verdade, porque a gente identifica isso nas pessoas, no relacionamento, né? E meu pai, desde cedo, trabalhou muito, 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 e a gente a Pacaembu ele fundou a Pacaembu com 22 anos de idade. É o filho mais velho dele, né? E a Pacaembu e a gente era uma coisa assim, né? Porque tudo era Pacaembu, né? E teve muitas fases, né? A história da Pacaembu é uma empresa que veio do nada e hoje a gente tem depois de muito trabalho, todo mundo olha e fala hoje, né? Puxa, que empresa tal. Mas não foi sempre assim. Foi muito difícil, né? Demora muito tempo para que alguma coisa aconteça de repente, né? E daí ele, desde cedo, ele levava a gente na empresa. Então, assim, de final de semana, ele ia trabalhar de sábado, ele levava a gente ficava brincando lá no meio das prateleiras, que não tinha nem quase peça. Se a gente não tinha aula, ele levava a gente para ficar lá no escritório. Então, assim, a gente viveu aquilo desde pequeno. E aí, para mim, era uma coisa natural. E ele conseguiu isso com os 3 filhos. É difícil, né? Os 3 permanecem envolvidos com a Pacaembu. Somos em 3 irmãos, os 3 trabalham lá. E a gente tem uma gestão, assim, um relacionamento super bom. Claro que tem divergência de opinião, claro que a gente que é tem natural, né? Mas, assim, é muito interessante porque o perfil dos 3 se completam, sabe? Um é mais arrojado, o outro é mais preocupado, analítico, o outro é meio termo. Então, assim, a gente acaba se complementando, a receita no final é positiva, assim. Que legal. E aí, desde cedo, a gente começou a frequentar. Quando entrei na faculdade, falei, vou trabalhar com meu pai. E comecei a trabalhar com meu pai. Então, e ele, assim, meu pai, dentro da simplicidade dele, ele me levava em tudo, assim. Ele era diretor da ANDAP, que é a Associação de Distribuidores e tal. Eu também faço parte da ANDAP até hoje. E ele me levava lá do lado, só para ouvir, porque eu não podia nem abrir minha boca, né? Não sabia nada, não tinha, né? Tinha vergonha de falar. Imagina eu com vergonha de falar, Henrique, pensa bem nisso. E aí, né? E aí é uma coisa que você vai absorvendo, né? E me botou lá em compras e até hoje eu, no final, né, realmente fiquei na área de compras e no marketing da empresa. E assim, talvez pelo fato de ser uma empresa de linha pesada e uma mulher, talvez chame um pouco a atenção. Eu acho que deve ser mais ou menos uma coisa assim, né? Porque é uma empresa que puxa autopeças, ônibus, caminhão. Naquela época não tinha, né? Não tinha então, mesmo, nem todo perto mundo disso. sabe quem é a Ana Paula da Pacaembu, mas às vezes eu às vezes não sei quem é a pessoa sabe quem sou eu.
E tem esse respeito, eu não sei, o mercado comenta coisas que parece que eu sinceramente eu acho que é além até, entendeu? Porque as pessoas têm... Que legal. Tem depoimentos, outro dia uma moça veio e falou, Ana Paula, nossa, que orgulho, você representa muito bem as mulheres no segmento. Então, é engraçado. Parabéns. Você não estava trabalhando por isso, né? Mas não é uma coisa assim que pra mim, eu me aproprio disso. Às vezes a pessoa fala, nossa, gente... Mas é engraçado. Que você naturalmente com a história somada da Pacaembu, do seu pai, a sua própria história, com os resultados e tudo o que aconteceu, essa experiência diante dos olhos das pessoas causa admiração, né? Então você se tornou uma pessoa relevante, ainda que não tenha trabalhado pela relevância. É verdade. Mas sem dúvida o seu trabalho trouxe essa relevância, né, Ana Mas Paula? tem também assim, aí é minha percepção, menos como fornecedor e mais como quem vai conhecendo aos poucos, tá? A personalidade dela é muito forte, né? Ela é uma pessoa que ela demonstra uma disciplina muito grande, né? Assim, uma perseverança traduzindo, visão de longo prazo, né? Que acho que ela herdou do pai dela, mas essas características combinadas, elas mostram um conjunto muito sólido, muito consistente, entendeu? Que aí, assim, coincidentemente ou não, na posição de diretora de suprimentos, de compra, quem trata com o fornecedor diretamente, faz todo sentido, né? Porque na distribuição, assim, eu não entendo distribuição, mas olhando de fora como fornecedor, me parece que, assim, vendas é fundamental, é muito importante. Mas para que isso ocorra de maneira a ter sucesso, a ser próspero, você precisa ter um trabalho muito bem sucedido na onde precede a venda, que é no suprimento, na compra, na definição de fornecedor, no estreitamento de relacionamento, no portfólio, enfim, na construção de relação de confiança com quem vai prosperar ou não ao seu lado nos próximos 5, 10, 20 anos, né? E essa é a imagem, entendeu? Que a gente tem de uma pessoa realmente muito forte, muito consistente. E acho que essa é a imagem que você construiu no mercado. Mas deixa eu te perguntar, você e 2 irmãos, você hoje está à frente da área de compras e marketing. Sim. Seus irmãos? O Luiz, o meu irmão Luiz, ele é diretor comercial também, né? E a gente também tem uma atividade agropecuária, então ele também ajuda nessa parte da fazenda e da parte da agropecuária. E a Sandra, ela tem a formação em Direito e ela cuida mais da parte financeira, administrativa, todo o back-office é com ela, né? Tá. E eu tenho meu cunhado também, o Eduardo, que é assim... Deus colocou o cara certo na família, né? Que legal, Porque, nossa. assim, apesar de ser cunhado, ele é um irmão acho que de outras vidas, Confunde, assim. né? É uma coisa Tem muito... hora de fora confunde, né? Pensa que é tudo... Porque é um respeito enorme que a gente Que tem, lindo. assim, em família mesmo, com ele. Uma admiração, a família inteira adora o Eduardo, meu pai, meus pais, enfim. Eu tenho uma relação muito bacana, assim, com ele. E ele é da área de TI, que nenhum de nós é, né? Então legal. Isso eu não sabia, isso é uma novidade. ele é né? diretor de Não TI imaginava. e também diretor comercial. Então, Uau. assim... É a peça do quebra-cabeça que juntou faltava. realmente... E ele também é diretor comercial com meu irmão, né? Eles cuidam de vendas, mas o Eduardo também cuida da parte de tecnologia. E toda essa parte desse relacionamento com filiais, assim, ele tem isso muito... Ele cuida muito disso. É natural para ele. Os É. coordenadores, Que legal. os filiais. É. E seu pai continua à frente da empresa? Continua com vocês? Continua ao lado de vocês? Como é que funciona essa relação? O meu pai é assim, né? Ele trabalhou muito desde cedo, desde pequeno. E fez essa empresa, né? Deixou o legado dele, que a gente admira muito, né? E ele, assim, até antes da pandemia, ele ia todos os dias na Pacaembu. Depois com a pandemia, acho que ele gostou de ficar em casa, né? Ele descobriu o que era a casa dele. Mas, ele é um cara incrível, sabe? Assim, eu acho que meu pai, porque, assim, eu tenho a impressão, e normalmente acontece isso, é muito difícil o criador deixar a sua criação, né? Eu vejo muitas famílias, empresas familiares, onde os pais têm dificuldade de Sair deixar cena, o transicionar, filho, transicionar. de delegar para o filho, né?
E meu pai, muito pelo contrário, ele sempre empurrou a gente nesse sentido, ele deixou a gente assumir as responsabilidades. E assim, quando ele viu que a gente estava circulando bem, né, ele não teve nenhum problema. Ele foi se dedicar com a fazenda, ele continuou na Pacaembu e ele foi construir uma outra atividade lá, que foi a parte da agropecuária, que não era... Ele tinha a terra, mas ele a gente não tinha ainda essa exploração que a gente tem hoje, né, de gado e tudo, e assim, ele construiu uma outra empresa lá, né? Que legal. Mas depois, com a pandemia, ele decidiu ficar em casa, e ele só vai, hoje ele adora ir pra fazenda, mas na Pacaembu ele vai quando a gente convida. Participa das decisões importantes, né? Nos momentos comemorativos ele tá sempre lá, ele gosta de ir, mas assim, não quer que a gente, assim, já é de vocês, vocês é vocês que tocam. Que importante isso, né? E eu quero que vocês que assumam mesmo. Então ele participa, sabe, das decisões importantes, mas não tá ao lado, mas não tá afim mais de pegar no pesado, não. Mas ele também tem... Parabéns por essa sinergia, essa transição, que claro, tem o dia a dia, tem dias mais difíceis, né? Continua sendo família, mas uma transição bonita, né, Ana Paula? Que legal, parabéns. Muito bom. Muito bom, Muito bom. E esse ano a Pacaembu está completando 60 anos, né? 60 anos. 60 anos. Então, assim, a gente podia passar muito tempo falando de vários episódios que trouxeram a Pacaembu até aqui, né? Mas eu queria te deixar à vontade para falar disso, se você quiser citar algum episódio em especial, mas eu queria também ouvir, né, como é que estão os preparativos para os próximos 60 anos, né? O que vocês estão aí bolando de projeto, de novidade para o mercado, para perpetuar, prosperar, enfim, abertura de filiais, alguma coisa nesse sentido, entrada de novas linhas, enfim, eu queria ouvir quais são os projetos da Pacaembu para os próximos anos. A gente tem uma divisão de energia, né, que a gente já está iniciando a operação. E a gente também está agora fazendo a nossa divisão agro, né? A gente já tem uma atuação no agro, vocês sabem, né? Vocês têm produtos também para a linha agro. Ela é discreta, é mais de oportunidade, né? Mas agora, de fato, a gente está iniciando um trabalho, contratamos equipe, estamos formando estoque. E isso já está acontecendo também. Então, assim, a gente está ampliando a nossa atuação para a linha, sempre na linha pesada, mas agora para a agro a gente não pensa a linha leve, a gente acha que a Pacaembu, o DNA nosso não é para carro de passeio, né? É diesel, né? É diesel, talvez elétrico no futuro, né? Vamos ver, biodiesel, vamos ver. Importante. E então a gente está estruturando a empresa para outras, diversificando um pouco a nossa atividade. E eu acho assim, sempre vai ter, a nossa frota é gigantesca, a gente tem ainda um mercado gigante pela frente do motor a combustão, né? Então eu acho que a gente tem ainda muitos anos pela frente vendendo os produtos que a gente vende. E acho que aquilo que vier de novo nós vamos incorporar, porque sempre vai ter o Brasil, um país continental, vai ter uma frota circulante grande. E a Pacaembu vai estar se adaptando dentro desse cenário automotivo, né? De mobilidade. Abertura de filiais, sim. A gente tem um plano de abertura de filiais. Já tem uma filial para ser inaugurada ainda esse ano. A gente já está em fase de estruturação disso. 35ª ou 36ª? É a segunda. 32ª. 32ª. A gente tem 31 filiais. Essa vai ser a 32ª. E hoje, assim, para falar a verdade, a maior dificuldade nossa em expandir em relação à abertura de filiais é gente. É muito difícil hoje, gente, né? Mão de obra hoje é muito complicado. A gente não tem vendedores prontos, a gente não tem pessoas que conheçam a linha pesada. O nosso investimento em desenvolvimento, formação, junto com os nossos fornecedores, vocês nos ajudam treinando nossa equipe, nossas pessoas. Então, assim, a gente tem que desenvolver as pessoas, né? Então, assim, acho que essa é a maior limitação hoje de abertura de filiais. A gente tem um plano grande até de abertura de filial, mas a gente prefere fazer devagar, porque a gente quer estruturar bem, e é difícil estruturar, né? Falta de
recurso econômico, o recurso, a dificuldade é o recurso humano mesmo, né? Essa dificuldade ela está presente em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Ou tem regiões que é Tem mais regiões difícil que é mais encontrar? difícil, tem regiões que é mais difícil. Mas assim, eu acho que até aqui em São Paulo a gente tem dificuldade de contratar vendedor, por exemplo. A maior né? dificuldade está em encontrar, por exemplo, um líder de vendas ou até um gerente de filial ou o Olha, próprio vendedor técnico que está ali no balcão, que está no campo. Onde está a maior dificuldade? Hugo, eu acho que a dificuldade de encontrar gente que conheça a linha pesada, ela é em qualquer... Em todas em as todas esferas, dos é. recursos humanos. Não tem, a gente não tem uma formação, não tem uma faculdade de... Né? A gente tem cursos de mecânica, mas para vendedor de autopeças, sei lá, não tem uma faculdade, um lugar onde a gente... Eu acho que o mercado está buscando desenvolver a Andap junto com a Aliança, que as entidades estão se reunindo agora e formando, estão tentando desenvolver uma universidade do aftermarket, vai se chamar UniAfter. Uau! Não sabia. Depois você pode perguntar isso pro Ranieri, ele pode poder te falar legal. disso. Mas, assim, eu acho que vai ser muito bom, né? A gente conseguir atrair capital humano para o nosso setor, porque eu acho que o setor precisa atrair, ser mais atrativo em termos de trazer pessoas, né, para o nosso segmento. Acho que até na indústria, eu acho que tem outros segmentos que atraem muito mais. É verdade, é o que a né? gente sempre brinca, tanto na indústria quanto na fazenda, que são áreas que a gente conhece, e de repente podemos aplicar isso para distribuição, para o varejo. O filho do torneiro lá, não torneiro Não mecânico, quer até um ser. torneiro CNC que tem um nível de tecnologia maior, ele não quer ser torneiro. O filho do tratorista não quer ser tratorista. E nem o pai, nem o próprio pai quer que o filho Exatamente, seja, né? exatamente. Esse detalhe Então, assim, também. provavelmente É que tira isso daquele meio, possa né? ser aplicado ao vendedor, né? Muitas vezes o filho do vendedor quer trabalhar com vendas, né? Justo. E acho que a ideia de tornar o segmento atrativo em todas as esferas, acho que ela assim, é essencial, acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que atrair mais mulheres. Eu acho que tem poucas mulheres trabalhando no setor. E eu acho que a mulher, ela tem uma... A gente tem tido muita surpresa com a mão de obra feminina. A gente tem já gerente de filial, mulher. A gente tem supervisora, mulher. A gente só não tem mulher no estoque. Mas eu acho que no estoque a gente tem que pensar, porque as atividades talvez exijam um pouco mais de força, bruta, né? Então... mais vendedoras, promotoras a gente tem, mas acho que ainda é pequena a participação da mulher no mercado como um todo. E eu acho que a gente tem que tentar buscar esse recurso. Que legal. Que legal. Fala uma coisa pra mim. A gente sabe que a Pacaembu está completando seus 60 anos, a gente sabe que vocês têm uma história linda, a gente sabe que vocês são relevantes, mas tudo isso a gente está falando de fora para dentro. Como que você, Ana Paula, sendo uma pessoa que tem uma voz importante para a Pacaembu e para o mercado nacional de autopeças, como que você define a Pacaembu? Qual é a importância e quem é a Pacaembu hoje no Brasil? Difícil, né? Olha, eu acho que o papel da Pacaembu no mercado é a gente define a nossa empresa como aquela que quer facilitar a vida do transportador ou daquele que trabalha com autopeças no segmento de transporte de pessoas, de produtos, né? E é o que a gente busca fazer. Eu acho que a Pacaembu tem um papel... Não tem duas Pacaembus no Brasil. Eu acho que assim, não tem outra empresa que se assemelhe a gente. A gente tem uma característica muito única pela especialização, pela cultura, pela força da nossa equipe, né? Eu acho que o mercado reconhece, o fornecedor, né? O nosso fornecedor reconhece isso na gente. E eu acho que a Pacaembu tem... Assim, é difícil a gente falar da gente, porque eu sou uma pessoa que, vivo aquilo, minha paixão é isso, eu sou assim, eu gosto, adoro o que eu faço. A gente, todo dia, ela tá tentando ver o que a gente faz para melhorar, né? É uma atividade, a distribuição é uma atividade que consome realmente, né? No Brasil, a complexidade tributária no distribuidor que tem atuação nacional é muito complicada. A formação de preço, a questão de como regulamentar essas filiais para operar de uma forma segura, investimento em tecnologia para poder atender, em logística.
Então, eu acho que a gente está tentando se preparar bastante para a gente melhorar como empresa e conseguir chegar para o nosso cliente de uma maneira, levando uma solução melhor, né? A gente lançou aí há um ano e pouco, um ano e 3 meses, eu acho, 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, o nosso e-commerce, que a gente decidiu investir. Na pandemia a gente falou, bom, o que nós vamos fazer agora? Onde a gente vai focar o nosso investimento? A gente focou no nosso e-commerce e hoje o nosso e-commerce já tem uma representatividade bastante importante no nosso faturamento. Ele é B2B, o nosso próprio cliente hoje, a gente não atende o consumidor final, a gente atende o nosso cliente que já é um cliente cadastrado na empresa, né? E assim, foi impressionante o crescimento que isso trouxe. Não sei se eu já cheguei a falar com vocês sobre isso. Então eu acho que isso está transformando um pouco a nossa forma de trabalhar. Nós estamos digitalizando o nosso processo de venda e a equipe está achando interessante isso também. Então assim, eu acho que a Pacaembu está ficando melhor, está ficando uma empresa mais profissional. Ela está investindo muito mais nas pessoas, está investindo mais na forma de fazer, né, em estoque, para que a gente realmente possa melhorar e ser um canal melhor dos seus produtos, do fabricante para o mercado, né? Não sei. Eu pergunto para vocês, como é que vocês definem a Pacaembu? Interessante, porque essa é uma definição de dentro para fora, né? Entendeu? A gente também tem uma definição que é meio de dentro para fora, né? Porque o fornecedor chega uma hora que ele, com todo respeito, né? Mas ele começa a dar palpite, pitaco, porque ele quer crescer junto, ele quer prosperar junto, né? Minha prosperidade depende da sua prosperidade, né? Então a gente também começa a exercer um olhar de dono do negócio mais voltado para a fábrica, vinculado à sua distribuição, né? A melhor definição seria do cliente dela, né? Não do fornecedor. Mas como fornecedor, e eu acho que todos os seus outros fornecedores concordam, a Pacaembu é o maior distribuidor de peça da linha pesada do Brasil. Ponto. Entendeu? Essa é a definição mais pragmática que eu poderia dar para a Pacaembu. Ela conquistou em 60 anos essa relevância. E o mercado todo enxerga isso dessa forma. Tá? Então, essa é a Pacaembu. Que legal. Esse que é, então, o maior fornecedor de autopeças na reposição do Brasil. Sim. Como que você que está à frente de compras, à frente de suprimentos, à frente do portfólio, como que você define a entrada de uma nova linha de produtos? Como que você define a entrada de um fornecedor na Pacaembu? O que é determinante para isso? A gente olha para o mercado, Hugo. A gente olha para o mercado e a gente vê o que nós estamos precisando para complementar o nosso portfólio, né? A gente também atende o fornecedor, esse que quer iniciar um trabalho com a gente, e vê o que ele tem para nos oferecer, né? E ver se isso tem a ver com aquilo que a gente está, com a nossa proposta de trabalho, né? Então, assim, hoje, a Pacaembu é uma porta excelente para qualquer fábrica, eu vejo, né? Eu vejo com a Pacaembu um canal fundamental para um fabricante de autopeças de linha pesada, né? Se a empresa quer estar na mão de uma boa empresa, se ela buscar um bom canal para distribuir seu produto no Brasil hoje, e se você faz linha pesada, a Pacaembu se não é a melhor, está entre as melhores empresas para poder fazer essa distribuição. Então, assim, eu acho que esse é o nosso valor, né? A gente tem uma logística muito boa, a gente faz uma entrega rápida, o cliente, ele valoriza isso, ele pode contar com a gente, né? E a gente tem, assim, muitos depoimentos, né? Agora mesmo a gente está colhendo depoimentos dos clientes aqui na feira. E, assim, é impressionante, porque nem a gente espera, às vezes, o que a gente escuta, né? Legal. Falando do e-commerce, eu estava conversando com um cliente agora, ontem até, ele estava dando um depoimento pra gente ali também, que a gente está gravando. E aí ele falou, olha, a Pacaembu depois do e-commerce, depois do lançamento do e-commerce, que a gente tinha uma relação com a Pacaembu, hoje é totalmente diferente. A minha empresa cresceu muito mais com a ajuda do que o e-commerce me proporcionou. Eu abro o e-commerce da Pacaembu e trabalho com aquela plataforma. Eu vendo, olhando o estoque da Pacaembu. Então, assim, a gente está conseguindo introduzir linhas novas no cliente. Ele está trabalhando com produtos que ele nunca pensou em trabalhar, porque a gente tem um portfólio de 50 mil itens
e assim, de todas as montadoras de veículos pesados no Brasil. Então, assim, imagina esse estoque, né? Outro dia um falou assim pra mim, não, eu falo pro meu cliente assim, espera que eu vou ver se a minha filial de Cariacica tem. Tipo assim, ele tá ali com o e-commerce aberto da Pacaembu. Olha que legal. E ele pode contar com o estoque de qualquer filial, né? Porque o nosso e-commerce, ele dá essa facilidade pro cliente. Se ele não encontra no estoque de uma unidade, ele pode buscar em outra. E o sistema fecha esses pedidos de forma independente. Legal. Eu pensei que não, eu pensei que estava tudo ligado. Ele pode comprar de qualquer... Ele pode entrar, consultar o estoque e ver o estoque em todas as filiais. Então, se você fala, essa peça tem em Campinas, e ele pode comprar um pouco de Campinas, um pouco de São Paulo, um pouco de Cariacica, fechar esses pedidos, a gente distribui isso e ele vai receber no prazo basicamente, certo. pelo sistema, ele vai ser sempre atendido. Sempre Eu atendido. pensei que era dessa forma. Então, isso dá uma facilidade, principalmente para o varejo, né? Muito bom. É impressionante, assim, eu acho que o varejo de linha pesada hoje, ele está vendo a Pacaembu de uma outra forma, aquele que está envolvido, que ele está participando dessa nossa jornada da digitalização, a gente está num outro patamar para poder atender esse mercado. Fica Hoje claro, o seu cliente de e-commerce, ele é prioritariamente o varejo. A gente vende para todos, para qualquer Cliente que já estava na base da Pacaembu. Eu vendo para varejo. O frutista, se ele quiser comprar pelo e-commerce também, ele pode, né? Mas a maioria dos clientes são varejos. Entendi. Os que mais aproveitam a facilidade do e-commerce são os varejistas, né? A frota, às vezes eles têm já os sistemas dele de compra, tem muitas que compram via bid. Então, assim, introduzir o e-commerce ali no meio talvez seja a gente tem que começar, a gente vai ter uma jornada diferente com a frota para melhorar a participação da frota no nosso e-commerce, né? Mas as oficinas, os varejos, os truck centers, isso a gente está muito ligado. Basicamente, tá muito a pandemia, legal. ela não só trouxe para Pacaembu, então eu entendo, uma digitalização no sentido de um sistema de vendas, mas ela trouxe um sistema completo que diminuiu esse atrito da jornada de compras, né? Vocês conseguiram melhorar a logística, velocidade, informação. Muito. O cliente está muito bem atendido, ele tem um fornecedor entregando muito mais dados, mais informações e principalmente entregando o que mais interessa, que é o produto rapidamente, né? Parabéns. Obrigada. Uau. Muito inspirador. Muito bom. Em 7 cliques o cliente consegue fazer o pedido dele. Em quanto tempo? Em 7 cliques. 7 cliques. 7 cliques. Ele entre consultar e concluir a compra dele em 7 cliques. Ele pode ficar consultando ali um monte de coisa, mas a partir do momento que considerando ele entrou, consultou um item e fechar esse pedido, são 7 cliques. É muito rápido, muito prático. Muito bom. E assim, a gente realmente está muito feliz com que a nossa equipe, né, desenvolveu isso em conjunto com empresas do segmento. E, né, de ramo de tecnologia, e a gente está muito feliz assim com o que a gente. O que visita as filiais, eu vejo eles bem contentes com isso. Estão comemorando. Então, bem bacana, estão gostando uma muito. Ferramenta a mais que tem feito toda a diferença. Na convenção a gente ouviu isso e eu, honestamente, eu estava curioso para ouvir a percepção dos seus gerentes, seus supervisores, que era, na verdade, a percepção do seu vendedor. Eu estava curioso para ouvir, e todos eles, ou quase todos, mencionaram isso de maneira positiva. Né? Não, agora com o e-commerce a gente está percebendo isso, está percebendo aquilo. Porque o vendedor, ele está totalmente incluído nessa digitalização. A gente não excluiu o vendedor da venda. A gente quer que o nosso vendedor, né, e a proposta é essa, se torne um consultor, que ele tenha mais tempo para trabalhar na estratégia de venda da carteira dele, em conhecer melhor o cliente dele, em ver como ele pode melhorar o nosso atendimento, do que efetivamente ir lá e passar preço, né? O ambiente digital se torna uma ferramenta para o vendedor, né? E o vendedor descobriu que esta ferramenta trabalha para ele, né? Porque é uma loja aberta 24 horas por dia. E aquela carteira de cliente comprando ali,
ele tá atendendo, né? A remuneração dele é garantida também. A gente De não mexeu manhã, no ganho de manhã dele. ele chega e ele dá uma geral ali pra ver como é que tá as coisas, porque ele Então já ele sabe chega que na à noite segunda-feira e vejo entrou sempre pedido no isso, o domingo, pessoal no já sábado. caiu, ou não tem isso aqui, já Isso quer é dar interessante, retorno. né? Porque É o bacana, e-commerce muito ele bom. traz Eu vejo essa isso comodidade nos para o cliente comprar mesmo quando ele supostamente não está trabalhando. Né? Nós, como consumidores, fazemos isso. Às vezes você chega em casa, deita no sofá, deita na cama, mas vou comprar alguma coisa que estou precisando. Vou né? consultar um Henrique, negócio, vou comprar. O que você falou é uma verdade. Eu vi um depoimento já numa visita que o cliente, o aplicador, ele se sentia mais confortável de fazer a compra no e-commerce pós o horário do que durante. Da ligação, de ficar aguardando. Era o tempo que ele reservava e começava a ver. Era onde observava mais itens também. Que ele não estava acostumado, não Essa é uma sabia das nem grandes que vantagens tinha. de um ambiente 24 horas à disposição. Tranquilo, um cafezinho dele ali e ia fazer as brincadeiras dele lá. Bacana. Ele consegue repor o estoque dele fora da movimentação do dia a dia, mas assim, além disso, acho que é o que a gente mais sabe, ele trabalha com o nosso estoque. Então ele está com o cliente no balcão na frente dele ali e ele está trabalhando no Ele nosso pode sistema. responder, eu tenho, deixa comigo. Justamente. Simples assim. Exatamente. Bacana. Muito Legal. Parabéns pelo projeto. E tão rápido, né? Assim, saiu da gaveta para execução, já foi está em muito operação. rápido, Foi realmente. muito rápido. Houve engajamento também, que todo mundo, a Pacaembu, como a gente viaja conhece, né? Todo mundo está muito em cima disso. Está vivendo muito isso, todo mundo. Gerente, Verdade. vendedor, Mesmo na matriz, estoque. né? Você A entra lá, matriz, tá todo você entra, mundo tá todo mundo sintonizado envolvido falando com do e-commerce. Isso é muito Isso é legal. E muito a gente bom. também tem de novidade, a gente está lançando uma grande campanha, né, para o nosso cliente dos nossos 60 anos. Essa campanha vai ter cashback, Olha, bom. vai ter viagem. Então vai ser uma campanha que vai durar 6 meses, começa agora em 1 de maio e vai até outubro. E então assim, acho que vai trazer bastante movimentação também junto à equipe, junto ao mercado. Bom. Vai ser bem legal. Que Tá bom. bem bonita a campanha, simples também. E acho que vai ser bastante interessante aí trabalhar. Esse ano a gente vai tá comemorando esse aniversário. O ano inteiro a gente está fazendo comemorações, Que né? bom, Começando isso a nossa mesmo. convenção. Tem que comemorar, 60 Comemorar anos é muito, pra poucos. comemorar Tivemos, é pra poucos. tivemos aí a sorte, talvez, assim, da Automec começar no dia do nosso aniversário. Então a gente fez uma comemoração no nosso stand e vamos comemorar ainda até o final do ano essa data tão especial pra gente. Parabéns. Obrigada, Hugo. Parabéns. Que vocês tenham muita sabedoria e muita graça de Deus aí para os próximos passos, porque quanto mais anos, mais clientes, mais receita, muito maiores são os desafios aí. Agora uma coisa é E certa, a viu? responsabilidade. Nessa relação nossa, né, nessa nossa proposta de trabalho, contar com fornecedores de qualidade, sérios, que realmente também façam bem aquilo que eles têm que fazer é fundamental. A gente precisa de bons parceiros. Então, obrigada também vocês pela parceria, né? A Pacaembu de La Roça tem uma história bacana aí. E vamos continuar, vamos seguir juntos aí É isso. nessa estrada. E o É que é isso. interessante é que no passado, quem negociava era o Devanir com o seu Luiz. Então, assim, o nosso pai negociava com o pai dela, né? E Agora na hora que eles finalizavam as negociações, eles falavam muito de fazenda. Os dois já tinham fazenda, né? E eventualmente discutiam sobre peças de trator, porque eu estou procurando uma peça assim, tem um trator no modelo tal, não sei o quê, então olha só que interessante, né? Mas eu queria... O bastão foi passado. Foi passado. E eles já estão iniciando uma transição para a terceira geração, né? Então é realmente bastante interessante. são 6 netos. E todos são 6 netos, eles já têm entre 19 e 23 anos, né? Então a gente já está também aí tentando Engajá-los. retê-los, assim, trazer a Engajar, atenção deles. Retê-los Não é nem engajar, verbo. Retenção de talentos. Mas Quase pegando. posso falar, assim, esse é o termo, porque assim, você tem que ser atrativo para essa juventude Tem de que hoje em ser, dia. tem que ser. Tem que ser atrativo e tem que ser projetos, eles têm que se sentir realizando, porque senão eles não veem interesse no negócio. Perfeito, muito bom. Né? E eles têm que ter a história deles, também têm que ser protagonista. Eles têm, assim, o que eu vejo, né? O que a gente... E eu acho que isso é uma coisa que não é da nossa empresa, é de empresa familiar mesmo, né?
O jovem, ele quer vir, mas ele também quer fazer a história dele. É isso. Muito Se bom. ele não tiver esse espaço, porque foi o que a gente fez, né? Meu pai deu esse espaço, a gente fez a nossa história, né? Eu antes era Ana Paula, filha do seu Luiz, hoje eu sou Ana Paula da Pacaembu, né? Todo mundo sabe que eu sou filha dele, mas as pessoas me respeitam, né? Já é Também, um outro ciclo, é o seu ciclo. Exatamente, meus irmãos é a mesma coisa. A gente teve o nosso espaço para fazer essa construção. Então acho que a gente tem que saber também, isso não é fácil, isso é difícil, é um desafio. A gente tem que saber dar esse espaço, orientar bem, desenvolver, saber guiar, mas dar essa liberdade, esse espaço, eles poderem construir. Eu acho que a gente tem que buscar isso aí. Parabéns por dar linguagem para essa percepção. Porque para colocar isso em frases, em ideias, precisa ter coragem, precisa encarar isso de frente. E é muito legal ver que vocês não só encararam, seguem encarando na transição da primeira para a segunda geração, como já decidiram encarar os desafios de uma transição para uma geração muito mais complicada, muito mais dispersa e muito mais oportunizada do que a segunda geração que está hoje adiante da empresa, né? Parabéns, muito legal. Que aula. Muito bom, muito bom. Chegou a hora de vocês confiarem não só na educação, mas na construção que vocês fizeram ao longo dos últimos 20 anos. Né? Você passou 20 anos ali preparando, formando, construindo, disciplinando. Agora é hora de você soltar e ver, deixa eu ver se tá tudo bem, se eles vão caminhar legal. Eles terem a liberdade, né, de escolher também, né? Eles podem escolher fazer outras coisas. Para isso eles precisam experimentar isso, né? Agora, é o que eu falo, a pessoa pode até escolher outro caminho, mas ele sempre vai ser um herdeiro, ele vai ter que saber respeitar, conhecer, tratar, ele tem que se preparar também para ser um herdeiro. E profissionalização faz parte também. Eu acho que a gente tem sim que ter essa mistura, porque eu acho que a valorização, assim, o que a gente pode conseguir tendo pessoas boas, independentemente de, sabe, mesmo que sejam de fora da família, a gente não pode perder essa oportunidade. Tem muita gente boa aí e a gente quer, sim, contar também com essa... Muito bom. Faz sentido. A gente percebe que essas empresas familiares, elas ganham a prosperidade dessas empresas ganham maior velocidade quando elas começam a misturar a cultura construída ao longo de décadas com bons executivos, bons profissionais de mercado que vêm e em alguns momentos provocam alguns conflitos na cultura, algumas reflexões, que é normal, né? No primeiro momento isso é delicado, mas depois se acomoda, se encaixa, a cultura se adapta. Essa adaptação, né? E aí vai embora, né? Muito mais forte, com uma visão mais ampla, uma perspectiva nova. A gente também está passando exatamente por esse momento e tem valorizado muito isso, assim. E é legal, uma coisa que o meu pai sempre fala é que bom que nós chegamos até aqui e hoje nós também somos atrativos para esses profissionais. É verdade. Porque difícil era 20, 30 anos, quando você precisava de um profissional referência, mas para esse profissional era uma grande aposta. Hoje não. Né? Hoje, para um profissional de mercado, um executivo, estar dentro da Pacaembu não é mais uma aposta. Né? Para ele é um privilégio, uma honra, uma grande oportunidade. Né? Tenho certeza que muitos profissionais de mercado trabalham e esperam ansiosamente por esse dia, né? Que é realmente um caminho ao longo de um funil muito estreito. Né? Então, queria agradecer, tá, a sua disponibilidade, a sua disposição e, claro, essa abertura que você nos deu de contar parte da história de vocês com os detalhes, né? Eu ouvi aqui algumas novidades, achei que estava conhecendo bem vocês, mas descobri que tem muito mais para conhecer. A mesa é um lugar muito poderoso. Quando a gente senta à mesa, a mesa tem poder. Isso aqui é um lugar muito poderoso. Isso aqui abre portas enormes. Inclusive, quando a gente começa a falar de coisas, a gente é transformado enquanto a gente está falando coisas que a gente já sabia. A mesa é um lugar poderoso demais. Bom, que enquanto a gente fala, a gente vai refletindo. Então, assim, a nossa ideia, ela foi completamente atendida, que era gerar um espaço para que a Ana Paula da Pacaembu contasse para a gente e para todo o mercado quem é a Ana Paula, o que é a Pacaembu, e isso foi aqui definido por você de dentro para fora, definido da gente de fora para dentro e, claro, certamente nós vamos receber alguns comentários, alguns insights de clientes de vocês que vão ver e também vão querer participar dessa definição, né? Então, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido um tempo de qualidade para você. E nós temos uma pequena surpresa para você, tá?
E agora? Não tava no script fazer nesse momento, tá? Mas já que você tá aqui, Que legal. que é Calma que eu tô aqui do seu lado. pequeno Pode ficar presente que simboliza muito do respeito que a gente tem pela Pacaembu como empresa, pelo respeito que a gente tem por você, pelos seus irmãos, pelo seu pai, pelos seus colaboradores e pela honra que a gente tem de fazer parte dessa história de tanto sucesso, essa história tão linda. Então a gente... Deixa eu ver aqui. Que legal. Obrigada, Henrique. Olha, eu que me sinto honrada de estar aqui. Que lindo, batendo esse papo com vocês, tá? Deixa eu ler aqui. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto a mudanças. Charles Darwin. Muito bom. Adela Rosa parabeniza a Pacaembu por seu aniversário de 60 anos e pelo comprometimento e trabalho desenvolvido com a nossa marca. Que legal. Obrigada, meninos. Obrigada, Henrique. Obrigada, viu? A gente teve uma aula hoje sobre liderança, sobre transição geracional, sucessão, sobre a implementação, a digitalização esse ciclo que a humanidade está capacidade de mudança, né? Capacidade de mudança. E é muito bom ouvir quem conhece, quem sabe do que está falando, quem está falando de verdade, de realidade, inspirando e ensinando a gente. Parabéns mais uma vez pelos 60 anos. É uma alegria poder estar à mesa com quem a gente pode considerar não como um cliente, mas como a Adela Rosa aí no Brasil inteiro, né, levando o nosso nome, levando a nossa história. A nossa história já é uma só hoje. É verdade. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês. Contem com a gente, que a gente possa aí continuar levando o nome da Adela Rosa por esse Brasil. Amém. E fortalecendo essa parceria cada dia mais, tá? Valeu, parabéns e obrigado. Obrigada pela homenagem. É super importante para nós o carinho de vocês, tá? Mesmo. Vou levar e vou transmitir o carinho, passar para toda a família lá, mostrar a placa que vocês estão nos dando, a homenagem, tá? Obrigada. Valeu, Ana Paula. Obrigado Eu agradeço. E assim a gente encerra, tá? Tá vendo? Não doeu nada. Foi bom, você viu? Tranquilo. É isso aí. Tranquilo. Legal, que coisa obrigada. boa. Se tem uma coisa boa na vida, é a gente perceber que tá aprendendo com quem sabe. Ouvindo a Ana Paula falar, a gente nota de cara que se trata de uma pessoa que manja do que tá falando e de uma empresa extremamente vencedora. Nitidamente, esse papo de hoje não foi papo de coaching. Eu aprendi demais com essa conversa. E você? Conta pra gente. Eu quero te convidar para acompanhar o Café com Peça em todas as plataformas de podcast e também se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu acho que você já está percebendo o nível aqui, né? Aqui a gente só conversa com gente boa, só ouve história boa, só tem insight legal. E eu estou muito feliz com tudo isso que a gente tem escutado e aprendido aqui. E por isso, você precisa ficar ligado no nosso próximo episódio. A gente bateu um papo extraordinário com o Ranieri. O Ranieri é de Fortaleza, no Ceará, e ele é presidente do 5 Peças, Açopeças e Açomotos e tem mais de 40 anos de experiência prática no segmento de revenda de autopeças. Você não pode perder. A gente fica por aqui hoje. Esse foi mais um episódio do podcast Café com Peça. Obrigado por estar conosco. Fiquem com Deus e até mais.